Acalmemos os nossos corações, abrandemos devagarzinho as nossas mentes, coloquemo-nos nesse lugar que estamos nesse momento. Amado Mestre Jesus, agradecemos por estar nessa manhã de domingo, aprendendo um pouco mais dos vossos ensinamentos. Faça-nos, ó Mestre, instrumentos de vossa paz, discípulos do vosso amor, nessa nossa caminhada. Abençoa-nos, pois, de acordo com o nosso merecimento e o nosso adiantamento moral. Que assim seja. O palestrante, então, de hoje é o Leonardo. Ele é trabalhador aqui da casa, do Centro Espírita Luz e Caridade. E o tema da palestra de hoje é a definição da moral. Bom dia a todos. Muita paz, muita luz, muita alegria em nossos corações. Antes de iniciar a nossa fala, nessa manhã, nessa oportunidade, era uma amiga nossa que faria a palestra, né, a preleção, a exposição, e ela não conseguiu estar conosco devido a uma doença, né, que ela está se tratando, curando, e nós estamos aqui no lugar dela. Então, que possamos estar conectados nesse mesmo pensamento, nessa mesma vibração. Ela está nos acompanhando online, ela mesma nos diz, e que ela possa receber todo esse carinho da manhã de hoje. E o tema que nós escolhemos, a definição da moral, vem justamente de um estudo da questão 629 do Livro dos Espíritos. Que definição nós podemos dar para a moral? Por vezes, nós caminhamos no mundo sem pararmos a pensar os movimentos que nós temos feito. Quais têm sido as escolhas, o que tem nos norteado, o que nós definimos como bem e o que nós definimos como mal, mas em base no quê? Quando buscamos o significado ainda de moral, pelo filósofo alemão Immanuel Kant, ele vai nos trazer que a moral é justamente o conjunto dos valores imprescindíveis para a melhora do ser humano, para a melhora da humanidade. Mas que valores são esses? Porque quando olhamos para nós, aos nossos costumes, os valores são uns. Mas quando vamos olhar em outras localidades mais distantes, ou quem dera até em países ou continentes diferentes, a questão dos valores muda muito. E como conseguiremos balizar ou analisar se nós realmente temos tido esses valores necessários para nos melhorar, para progredirmos, para avançar? Então bastaria nós olharmos aquilo que a doutrina espírita, ou que Jesus nos convida ao olhar, ao entendimento desses valores pelo sentido correto, que muitas vezes ainda caminhando no mundo temos nós dificuldade de entender o que é o certo e o que é o errado. Muitas vezes ainda lançamos o olhar e temos uma vista um pouco embaçada quanto aos caminhos que deveríamos seguir e os caminhos que temos seguido. Quem de nós diria com certeza, na condição ainda de espíritos imperfeitos que somos, que todas as nossas escolhas são escolhas positivas, valores essenciais que nos levariam então ao progresso quanto espírito? Como poderíamos então pensar? E nós vamos iniciar trazendo uma história que muitos de nós conhecemos pela superficialidade. E como o próprio Kardec nos traz lá na Gênesis, sobre todas as fábulas que por vezes olhamos como sendo um absurdo, se bem olhado, muito mais apenas do que pela letra, ou pela história, ou pela forma, mas se nós nos colocarmos a buscar
o verdadeiro sentido do espírito daquela fábula, estaríamos nós nos matriculando num dos cursos mais profundos de filosofia, porque as fábulas do passado significam as diversas faces da humanidade, as diversas formas, os acertos e os erros que a humanidade ainda tem cometido. Então nós escolhemos como princípio da nossa fala, falarmos de quando o mundo foi criado, de quando o universo foi criado, a pensarmos pela definição da própria teologia desse ponto de partida, quando nada, entre aspas, existia nesses 6.000 anos da criação, de que forma isso aconteceu? Deus criando o mundo para entendermos qual é o princípio ou as leis divinas na construção da nossa moral, desde quando nós passamos a analisar Deus nos criando, ainda que por uma história, por uma fábula muito diferente daquilo que nós já conhecemos. Vai dizer então que quando Deus começa a criar, Ele cria a terra, e a terra não tinha forma, era vazia e muito escura, trazia ali ainda nas suas faces as trevas, sobre os seus abismos. E Deus então diz a frase que muitos de nós já conhecem, que haja luz. E diz que naquele momento, então, a luz surgiu no mundo e Deus separa dali a luz das trevas. Dizendo ali, narrando a própria criação do mundo, a olhar na própria Gênese de Moisés, quando olhando ali no seu capítulo de 1 a 3, que se estende, mas que hoje ficaríamos apenas nesse olhar sobre a construção do mundo. E depois que ele cria então a luz, ele vai separar entre o dia e a noite, sendo o dia aonde a luz estava e a noite sobre a ausência dessa. No segundo dia da criação, ele então vai separar as águas, como sendo as águas de cima e as águas de baixo, colocando ali o firmamento como nós conhecemos, dividindo as águas entre as nuvens e entre as águas que nós conhecemos dos mares. E ele achou que essa divisão tinha sido boa. Continuando aos dias da criação, vai dizer que das águas de baixo havia alguns locais em que havia terra seca. Então ele ajunta as águas e define ali como sendo os oceanos e os mares. E aonde havia terra seca é a terra onde nós estamos agora. E define entre mares e terra. E vai dizer que para que pudesse então iluminar tudo isso que ele tinha feito, dividir por ciclos, por períodos e por dias, ele vai criar o que nós conhecemos como sendo os luminares. O sol, para definir o dia, o momento exato do dia, e a lua e as estrelas para iluminar a noite. Tendo essa divisão, ele agora vai colocar os pássaros no espaço e vai colocar os peixes nos oceanos e nos mares. E vai criar também toda a vegetação verde, florida, as árvores de frutos que nós conhecemos. No sexto dia, ele vai colocar na terra todas as almas viventes, todos os animais que alguns caminham e outros rastejam, e também vai criar nós, a imagem e semelhança de Deus, seres humanos. A criação de mundo, como nós olhamos no primeiro livro da Bíblia, como muitos ainda imaginam a própria criação do mundo, mas como bem dizemos aqui, trabalharemos nessa história como uma fábula, nos levando pela filosofia espírita a compreender a moral a partir dessa história. E vai dizer então que no sétimo dia, com a criação do homem, se tudo tinha sido bom, o homem havia sido a criação muito boa. E assim então,
ele se coloca a descansar no 7º dia, feliz de tudo aquilo que ele havia criado, de toda aquela beleza, daquele paraíso construído, e principalmente ao ver o quanto de bem que ele havia distribuído na própria criação. Mas vai dizer que ele não para por aí, que ele escolhe na região do Éden para constituir um verdadeiro jardim. E que nesse jardim ele vai então colocar todas as plantas, as vegetações, colocar árvores frutíferas de todos os tipos, coloca animais, e para que pudesse então cuidar desse belo jardim, irrigado inclusive por rios, ele vai pegar o homem que ele havia construído, criado, e colocar naquele local, para que ele pudesse cuidar. Mas olhando o homem solitário, vai colocar junto dele, na sua companhia, uma mulher, para que eles pudessem procriar, criar, cuidar um do outro e cuidar da manutenção daquele local construído por Deus para eles. E Deus vai dizer: podeis comer e usar de tudo aquilo que há nesse verdadeiro paraíso. De todas as frutas poderão se alimentar, exceto de uma, que se encontra no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vai dizer então que Deus ali os deixa para que eles pudessem seguir com os propósitos que Deus tinha colocado a cada um. Mas um certo tempo, vivendo sobre os desígnios que Deus havia colocado, sobre as leis estabelecidas, sem ultrapassar, sem buscar se alimentar do fruto daquela árvore dita proibida por Deus, que Deus dizia que se ele se alimentasse do fruto, morreria. Um certo dia, uma serpente aparece a cada um deles e vai perguntar à mulher: mulher, Deus diz que você pode se alimentar de todas as árvores, de todos os frutos das árvores? E ela vai dizer: de todos, exceto de um, que é a árvore do conhecimento. E a serpente diz: e você acha que morreria por se alimentar dela, realmente? Na verdade, se experimentares desse fruto, você passará a conhecer o bem e o mal, e podeis ser Deus. Eva, da história de Adão e Eva que nós estamos contando, pensa, reflete, e um certo dia cai, sucumbe e vai então se alimentar do próprio fruto. E ao se alimentar vai oferecer a Adão, seu companheiro, que sem pensar também pega o fruto e se alimenta. No momento em que eles se alimentam do fruto, ao olhar um ao outro percebem que eles estavam nus. E correm então a se encobrirem, envergonhados uns dos outros por aquela condição. E vão no meio das matas e ficam lá a esconder-se. E um determinado dia, Deus retorna para ver como as coisas estavam. E vai dizer que Deus chama por Adão, e que Adão muitas vezes não respondia, porque estava escondido, envergonhado daquela posição da nudez que eles se encontraram. Mas de tanto ouvir a voz de Deus, pairando sobre aquele jardim, sobre aquele verdadeiro paraíso, Adão resolve dizer que ele estava ali escondido por medo e por vergonha de Deus. Deus então vai perguntar a Adão quem é que havia falado que ele estava nu. Ou melhor, quem havia dado a ele o fruto proibido. Nesse mesmo momento, Adão vai dizer que a companheira que Deus tinha colocado a ele era quem tinha lhe oferecido o fruto. E Deus pergunta à companheira: quem é que te deu o fruto? E ela vai dizer: a serpente que me enganara. Vai dizer que naquele instante, então, Deus veste de túnicas de pele os dois e os expulsam então do jardim, antes que pudesse estender as mãos e chegar à árvore da vida, a árvore espiritual.
É até aqui que nós vamos com essa fábula. É uma história que nós conhecemos de Adão e Eva, que sai totalmente fora daquilo que nós já entendemos como a criação de mundo, mas que vai significar a nós o mal da humanidade e os planos de Deus para que o mal de fato possa sair da humanidade. Quantas vezes paramos a pensar que desse olhar de Adão e Eva pelo fruto proibido é que o mal se espalhou por toda a humanidade? Quantas vezes paramos a pensar o que é o bem, o que é o mal? Quantos de nós ainda trazemos nas nossas crenças, pela falta de pensamento, que o mal é uma construção de Deus, ou que o mal é a condenação da Eva que vem até os dias de hoje a cada um de nós? É preciso entendermos e diferenciarmos o que é o certo e o que é o errado. Porque por muito tempo, ainda que olhemos hoje ao mundo e pensemos como pode tanto bem e tanto mal misturados, quando buscamos ainda em Isaías, o profeta, lá ele vai dizer: ai daqueles que têm confundido as trevas com a luz e a luz com as trevas. Ai daqueles que têm misturado o mal e chamado de bem e o bem chamado de mal. Ai daqueles que têm tentado transformar o amargo em doce e o doce em amargo. Quantas vezes nós temos tentado, dentro dos nossos erros, encontrar uma forma de legitimar o mal por um bem criado por nós? Porque nós ainda não conseguimos responder a definição correta da moral. Porque ao olhar popular, os valores de mundo é muito diferente do que os valores trazidos por Deus. Quando caminhamos ao livro Consolador, um livro onde os amigos do Chico traziam perguntas ali a Emmanuel sobre a ciência, a filosofia, a religião, as bases da doutrina espírita, lá em Pedro Leopoldo, no grupo de estudos dele, lá Luiz Gonzaga, há uma pergunta que começa então a ressoar agora para tentarmos entender a diferença entre o bem e o mal. Alguém pergunta assim a Emmanuel: se o determinismo divino é o bem, quem construiu o mal? Aonde surgiu o mal? De onde vem o mal? Se está determinado que Deus é bom, que Deus só nos oferece o que é bom, da onde surgiu o mal? E aí Emmanuel vai dizer que o homem, mais confiante nele mesmo do que em Deus, pega das suas fraquezas, dos seus erros, dos seus tropeços e aplica com força contrária às leis divinas. Nós pegamos dos nossos erros e colocamos uma força tremenda contra a lei divina, tentando validar as nossas posições como se fôssemos os deuses para invalidar a lei divina. Mas mostra que Deus está, que o homem está no caminho contrário à lei divina. E cabe então ao homem buscar caminhos diretos a Deus. É isso que Emmanuel nos coloca. E nós precisamos começar a pensar, e a Gênese muito bem nos traz isso, a Gênese de Kardec, no capítulo 3, quando Kardec vai desenhar sobre o bem e o mal, mas precisamente sobre a origem do bem e do mal, ele vai nos colocar a pensar. Quantos de nós pensamos diariamente no bem e no mal? Quantos de nós, ainda depois de cometer algo errado, para e pensa, mas o certo seria assim? Doutrina espírita, ela é consolação pelo despertar que traz ao espírito. Doutrina espírita aceita tudo e a todos no propósito de transformar a criatura.
Se buscamos a transformação, precisamos entender quais são esses caminhos, quais são esses valores. Então, quando nós olhamos lá na Gênesis, no capítulo 3, na origem do bem e do mal, nós precisamos pensar como será que o mal surgiu. Nós falamos em demônios aos dias de hoje, ou nós já sabemos muito bem definidos o que é demônio? Será que é justamente dessa atitude de Eva que o mundo conheceu o mal? Ou será que há algo sobrenatural que nos leva ao caminho do mal? Quando nós começamos a ler as definições de Kardec, ele vai nos levar a dois pensamentos. Primeiro, ou o mal é uma força superior, o tanto quanto Deus, ou o mal é uma criação divina. É as duas coisas que nós precisamos pensar. Se tudo é criação de Deus, ou Deus criou o mal, ou há uma força contrária ao bem de Deus. E aí nós precisamos começar a pensar, se há uma força contrária a Deus, então tudo aquilo de bom que acontece, automaticamente tinha que vir uma força destruir. Teríamos que estar nós num embate entre o bem e o mal. E é daí que surgiu a própria doutrina do bem e do mal, a imaginar que havia força contrária ao bem. Se o demônio é uma criação divina, ele foi criado mal. Se Deus não cria nada mal, da onde ele surge? Como nós temos olhado para isso? Qual é o nosso pensamento quanto a isso? Porque nós ainda estamos pensando em alguém trazendo o mal à própria humanidade. Nós ainda estamos pensando nesse mal sendo aplicado por um movimento geral e global. Nós ainda estamos imaginando as quedas de outros refletindo a cada um de nós. Porque pela própria igreja, ela trazia para nós que os demônios eram criaturas perfeitas criadas por Deus e que muitas vezes pela rebeldia à lei divina havia caído da condição superior para a queda. Estaria validado no próprio olhar, na própria definição de Adão e Eva. Mas quando olhamos para dentro da doutrina espírita, a visão que nós temos é outra, de que as criaturas são criadas por Deus sem conhecimento, nem do bem e nem do mal. E que pelas experiências que eles vão tendo, as pessoas vão tendo, os espíritos vão tendo, vão progredindo e avançando. Muda um pouco o olhar, porque o próprio Kardec vai perguntar como que o mal então se originaria desse olhar. Justamente pelo excesso do orgulho e da vaidade, pelo excesso que a humanidade busca nas coisas materiais. Então, quando buscamos na questão 114 do Livro dos Espíritos, quando vai trabalhar justamente o olhar sobre o mundo material, sobre o espírito no mundo material, no mundo espiritual e material, Kardec vai perguntar: não está na natureza do espírito o bem ou o mal? Não é natural ou ele ser mal, ou ele estar na condição do bem? E os espíritos vão dizer que não. Que toda a criatura ela pode se melhorar, a mesma criatura. São coisas que nós já sabemos, mas é preciso para nós construirmos a linha de raciocínio. Então, Kardec vai perguntar mais uma vez aos espíritos: então Deus não pode criar o bem, a criatura no bem, e nem a criatura no mal? E os espíritos vão falar mais uma vez: não. Deus cria todas as criaturas simples e sem conhecimento, nem do bem e nem do mal. E dá a cada criatura missões, ou atividades, ou rotinas, para que através dessas rotinas ela possa então escolher entre o bem e o mal. E aí então Kardec vai colocar uma questão mais à frente, a 120. Quer dizer então que todos os espíritos são obrigados
a caminhar pela fieira do mal, todos os espíritos precisarão passar pelo mal para aprender. E os espíritos vão dizer que pelo mal não, pela ignorância. Porque muitas vezes estamos nós caindo pela ignorância de nós mesmos. Seja por ignorarmos a lei divina, ou seja por não conhecê-la. Mas que a partir do momento em que nós já conhecemos, deveríamos nós buscar caminhos melhores. Então nós temos que voltar na Gênese de Kardec de novo, no capítulo 12. E ele vai trabalhar a Gênese mosaica. Ele vai trazer para nós um olhar mais abrangente sobre a história de Adão e Eva. E agora que começa então o curso que Kardec diz sobre a filosofia, nessas histórias que muitas vezes nos parecem um absurdo. Porque quando olhamos ao próprio paraíso constituído por Deus a cada um da sua criação, devemos pensar em nós mesmos. Se aquilo que nós já temos hoje, se quando nós olhamos ao mundo, se não significa um paraíso, diante de tantas coisas mais terríveis que nós temos encontrado. A história de Adão e Eva, ela significa a história individual de cada um de nós. Trazemos em nós um Adão e uma Eva. Forças muitas vezes contrárias que se faz necessário encontrar um equilíbrio. Porque percebemos no desenhar da história que Eva traz muito mais esse olhar do sentimento que nós trazemos. E Adão muito mais o olhar pela própria razão ou ao instinto. Então, quando paramos a pensar tudo aquilo que Deus faz chegar a cada um de nós e nos convida ao alimento espiritual, quais têm sido as nossas escolhas que têm nos levado à própria queda? Porque começamos a pensar aqui a serpente como sendo um ser com condições já intelectuais desenvolvidas, mas ainda dependente da própria materialidade. A dizer que quantas vezes vamos nós percebendo criaturas rastejantes nos convidando a acessar aquilo que vai nos derrubar, e que mesmo assim temos nós aceitado e temos nós sucumbido a tudo aquilo que Deus tem nos limitado quanto ao necessário. Qual é o limite que nós podemos chegar? Porque perceber a nudez entre Adão e Eva ao se alimentar do fruto proibido, do desejo, da queda, mostra que nós perdemos então aquela nossa simplicidade. Mostra que nós já começamos a olhar as coisas por um olhar muito mais deturpado. E que depois queremos pegar bens provisórios, como a própria folha da figueira, para nos escondermos de Deus. E vai dizer que Deus nos chama e nos convida a todo instante a tentar entender o porquê que nós temos caído e nós buscamos esconder de Deus. E diz na própria Gênese que a voz de Deus pairava por aquele jardim. A dizer que a voz de Deus paira sobre a nossa consciência a todo instante. Aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência. E é engraçado porque quando nós aceitamos então o erro como Adão e disse, olha, eu estou envergonhado pela minha condição atual, porque agora eu estou desnudo de como eu sou realmente. E quando Deus pergunta, ou a lei divina nos pergunta, por que é que você errou? A primeira conduta de Adão, mas foi o Senhor que me deu uma companhia. Se não fosse o Senhor na companhia, eu não teria caído. Então Deus vai perguntar à companhia, por que é que você sucumbiu a comer daquilo que não era permitido? Porque o outro, a serpente, me convenceu, me enganou.
Se a lei divina está dentro de cada um de nós, como podemos ainda, ao olhar do hoje, terceirizarmos os nossos erros e os nossos equívocos? Vai dizer então que Deus vai entregar a cada um uma túnica de pele, a própria pele humana, na necessidade, ao perdermos a ignorância, e agora sermos verdadeiros deuses na definição do que é o bem e do que é o mal, por experimentarmos o fruto proibido, e agora caminharmos então na necessidade de estimular a inteligência, mas principalmente a moral. Aonde? Na vida material. Por isso vivíamos ainda num estado ignorante, mas agora somos chamados pela túnica de pele, pelo corpo material, a sermos expulsos do paraíso para aprendermos o que é o certo e o que é errado. E um dia voltaremos mais uma vez a esse paraíso. Mas vai dizer que Deus nos expulsa do paraíso para que nós não coloquemos as mãos ou estendamos as mãos na árvore da vida eterna, que é a vida espiritual, para que nós não saibamos verdadeiramente o que é o paraíso, para não viver nesse paraíso ainda no erro. Quando paramos a pensar na túnica de pele, de tudo aquilo que nós perdemos, muitas vezes pelas tentações que deixamos cair, como será que nós podemos definir agora o que é a moral? A questão que iniciou a nossa reflexão. Qual a definição da moral? Questão 629. Quando vamos buscar no Livro dos Espíritos, ela se encontra na terceira parte do livro, aonde Kardec separa para nós sobre as leis naturais. Então nós precisamos entender o que é a lei natural e o que é a lei de Deus. Primeiro passo para entender sobre a moral é entender o que é a definição da lei divina. A lei divina, a lei natural é a lei divina, que nos dá condições de discernir entre o bem e o mal, que está fundada no olhar das próprias leis de Deus. Fica meio confuso. Então, é justamente a regra do bem proceder, podendo nós definirmos entre o bem e o mal, fundada na observação daquilo que Deus tem nos colocado. Porque o homem se coloca, então, a fazer o bem a tudo e a todos, diante daquilo que Deus tem apresentado a cada um de nós. Definição da moral. É justamente essa regra do bem proceder que condiciona nós a definirmos o bem e o mal independente do local em que nós estamos. O bem e o mal, ele é sempre o bem e o mal, porque a lei de Deus não tem alteração. A lei divina, questão 615, ela tem alteração, ela é eterna. Olha o Kardec está perguntando. Sempre vai ter essa lei divina, não vai acabar nunca isso. E os Espíritos vão dizer que não, que a lei divina ela é eterna como Deus é eterno. E aí Kardec vai perguntar, mas não teria, em algum momento da humanidade, em que Deus falou algo ao homem, mas que agora ele tem mudado o seu ponto de vista? E os Espíritos vão dizer que não de novo. Porque muitas vezes nós olhamos e falamos assim, mas isso é no passado. Agora é careta. Agora mudou. Pela lei divina, ela é eterna. E o bem é sempre bem e o mal é sempre o mal. Tanto que os Espíritos vão complementar. A lei humana é que por vezes tem que ser alterada, porque ela ainda constitui pontos do mal. Então, quando nós paramos a pensar sobre a definição da moral, como sendo esse conjunto, como sendo de fato esse olhar entre o bem e o mal, será que cabe ao homem, será que o homem consegue discernir? É isso que Kardec também pergunta na questão 630.
Percebe Kardec questionando aquilo que nós muitas vezes não questionamos, mas que deveríamos questionar. Será que o homem consegue discernir o que é o bem do que é o mal? E a resposta dos espíritos é assim: olha, o bem é tudo aquilo que vai junto à lei divina, e o mal é tudo aquilo que vai contra a lei divina. Parece que nós já ouvimos isso, parece que é uma repetição que eles têm colocado. Todas as vezes que o homem faz o bem, cumpriu a lei de Deus, e todas as vezes em que ele faz o mal, ele tem infringido a lei divina. E aí Kardec vai perguntar na questão 631, mas haveria um modo, por si só, sozinho, eu, sem precisar de ninguém, por si só, compreender o que é o bem e compreender o que é o mal? E aí os espíritos vão dizer: bastaria crer em Deus e querer conhecer a lei de Deus. Porque quando nós vivemos no mundo como deuses, qual Deus temos acreditado? Em nós mesmos ou no Deus que estabelece as leis para a nossa felicidade? Porque os próprios amigos espirituais vão colocando que a verdadeira felicidade é quando nós estamos vivendo a lei divina. E quando nos afastamos delas, experimentamos uma terrível infelicidade. E quando buscamos conhecer, porque quantas vezes buscamos querer saber qual é o certo, qual é o errado? Quantas vezes nos questionamos, interrogamos a nossa própria consciência? Quantas vezes estamos preocupados em saber se, diante da lei de Deus, eu estou caminhando de acordo? Malemar com as leis mundanas. E aí ele coloca: porque Deus dá inteligência a cada um de nós para discernir entre o que é certo e o que é errado. E aí nós pensaríamos: a inteligência, mas é a inteligência que muitas vezes tem nos levado por caminhos tortuosos. E aí nós vamos mais uma vez seguir com Kardec no questionamento para a espiritualidade. Quer dizer que o progresso intelectual pela inteligência, ele não caminha junto do progresso moral? E os espíritos vão dizer que não. Que pode ser que a moralidade decorra da inteligência, mas não caminha junto. E aí Kardec pergunta: então como pode a inteligência que nos é dado em discernir o certo e o errado nos colocar numa condição de progresso moral? Porque pela inteligência é possível então pensarmos no que é o bem e no que é o mal. Quer dizer que hoje, como humanidade, nós já temos condição de pensar entre o bem e o mal. Já temos condições de analisar o que é certo e o que é errado. E pelo livre-arbítrio, quanto mais inteligência em questão de pensamento nós vamos tendo, maior a nossa liberdade de ação, livre-arbítrio. E quanto maior o livre-arbítrio, maior a condição, não quer dizer que vamos, de desenvolver a nossa moralidade. E aí Kardec então vai perguntar: como podemos então, sendo espíritos ainda imperfeitos, espíritos que ainda erram, como podemos saber o que é certo do que é errado? Nós vamos perguntando, que Kardec vai ajustando a pergunta, porque ele não está tendo respostas que ele está querendo, ou está tentando achar resposta, né? Como nós podemos saber de fato o que é certo e errado, sendo que nós ainda estamos no erro? E os espíritos vão dizer: fazei aquilo que Jesus já havia orientado a vocês, fazei ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você mesmo, ou não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Parece que nós estamos saindo fora, né, da história de Adão e Eva, mas é agora,
na questão 633, que Kardec vai dizer, olha, eu já entendi que nesse balizamento entre o bem e o mal, é só eu não fazer aquilo que eu não gostaria para o outro. Eu já entendi essa lei de reciprocidade. Só que quando eu vou olhar a mim mesmo, como eu vou saber se eu estou no caminho certo? Eu encontrarei na lei divina um guia seguro para compreender como eu devo agir. Se ao outro já foi definido, como eu faço agora para entender a mim mesmo, o bem que eu devo fazer a mim mesmo? E a resposta nós vamos trazer na íntegra, porque agora ele nos conecta justamente ao texto de Adão e Eva. A resposta é assim, ó: quando comeis em excesso, quando comemos, aqui ele está trazendo uma analogia, mas quando nós comemos em excesso, além do que nós deveríamos, além do que nos foi dito como necessário, na mesma ação da Eva, tinha tudo para comer, mas você foi comer aquilo que você não precisava. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é que Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Nós estamos vivendo pelas medidas de Deus ou estamos buscando as medidas próprias? Nós estamos vivendo como se as medidas fossem nossas, comendo do fruto, abrindo os olhos e caindo, porque nos achamos verdadeiros deuses. Quando excedeis desta medida, sois punido. Punido? Porque muitas vezes achamos que Deus tem nos punido. Mas aonde ressoa a voz de Deus? Na nossa consciência. A própria consciência tem nos punido. E a punição de Adão e Eva é justamente não estarmos mais no paraíso. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Sofrimento de ter que vestir uma túnica de pele e retornar diversas vezes na encarnação, para cairmos e sucumbirmos mais uma vez no mal que nós mesmos temos escolhido para nós. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta. Qual é a voz que nos diz? De Deus. Quantas vezes nós ouvimos a nossa consciência dizendo, olha, esse não é o caminho, já está bom, basta, né? Evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lançamos à própria natureza. Nós escolhemos os nossos caminhos e depois nós vamos lançar a culpa aos outros. E há mais duas questões importantes para a definição do bem e do mal, porque Kardec fala assim, se o outro cometeu o mal, e eu vou apenas usufruir daquele mal, das consequências do mal, eu tenho alguma coisa com isso? E ele vai dizer assim, para nós, se o outro cometeu o mal e você aproveitou desse mal, é o mesmo que ter realizado o mal. Porque não realizou, porque não teve coragem, ou porque não teve oportunidade. Então, todas as vezes que nós aproveitarmos do mal de alguém, nós estamos cometendo o mesmo mal. O mesmo mal. E aí ele pergunta mais outra questão. Então, para agradar a Deus, basta eu não fazer o mal, correto? E os Espíritos vão dizer que não. É preciso fazer o bem no esforço das nossas forças. E todo o mal que acontecer em detrimento da nossa ociosidade ou do não fazer o bem, seremos nós responsáveis. Poderíamos ter feito o bem e evitado um mal,
não fizemos, o mal aconteceu, e eu não tenho nada com isso? Tem. É o que ele está colocando. Então, quando nós caminhamos a pensar, livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele vai trazer como o espelho da vida, e vai dizer que a alma encarna, e a alma é o próprio espelho da nossa vida. Nós olhamos para aquilo que nós temos feito no dia a dia, na vida, e reflete exatamente aquilo que a alma é. Que muitas vezes nós ainda estamos na condição de pedras brutas, e que as experiências nos convidarão então a lapidar essas pedras, as nossas verdadeiras almas, que muito tempo atrás, quando ainda nos seres primitivos, era o instinto que nos direcionava, o instinto, que na questão humana, como estamos hoje, ainda vivemos pela ilusão. Nos iludimos com as coisas do mundo, mas quando formos seres mais aperfeiçoados, Deus refletirá em nós mesmos para as criaturas. Nós encontramos ainda nesse meio, entre a animalidade e a angelitude. Precisamos compreender para onde temos nós pendido, porque é pelo próprio instinto que nós ainda carregamos esse olhar animal pelas coisas da terra. E como diz Jesus a cada um de nós, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se nós queremos retornar ao paraíso perdido, é preciso que nós, de fato, voltemos a esse exercício da pureza de coração. Porque estarmos puros é não permitir estar contaminados pelo mal do mundo. Estarmos puros é conseguir enxergar Deus em tudo e em todos. Estarmos puros é agradecer pela condição atual que Deus tem permitido a cada um de nós. Todos nós somos diamantes ou pedras ainda brutas, vivendo ainda pelas lamas, pelos espinheiros provisórios, no próprio caminho da vida. Mas haverá um dia, fatalmente, como diz Emmanuel, em que nós deixaremos a condição profunda dos pântanos e nos elevaremos à condição de lírios perfumados, a mostrar aí a beleza de Deus a partir de nós mesmos. Enquanto estamos a pensar no nosso próprio dia a dia, encerramos com a própria orientação de Paulo, a não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Muito obrigado. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, mais uma vez, nosso querido mestre, querido amigo, agradecendo pela oportunidade da reflexão de hoje e pedindo para que possamos ser envolvidos todos os dias na coragem necessária para vencermos as tentações que somos nós colocados, a abandonarmos ainda um olhar do instinto que nos conduz, a depositarmos as sementes preciosas do Evangelho dentro do nosso coração, para que um dia possamos voltar de fato ao paraíso perdido, a condição de espíritos elevados que tenham compreendido verdadeiramente a importância da lei de Deus como sendo a única suscetível à verdadeira felicidade de cada um de nós. Que possamos retornar aos nossos lares, envoltos de todos os fluidos da equipe espiritual,
e que lembremos da necessidade do bem em nossas vidas. Que assim seja.